aí, gente, tudo bom com vocês? Voltamos! Então, a gente realmente deu uma sumida, mas agora a gente resolveu voltar com tudo, com cenário novo, novas receitas, né? Tentando interagir mais com vocês e tal. Eu vou aparecer mais nos vídeos. Fazer o quê? Então, hoje a nossa receita é bombástica. Bom! Bem, né? Desse jeito. Hoje a receita de hoje é da bomba de chocolate francesa, chamada Eclair, que na França, eu fui pesquisar, significa relâmpago. O que será, né, gente? Pois é, então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos partir para essa receita que é deliciosa. Vamos lá cozinhar comigo? But first, let me take a selfie. Então, queridos, a primeira parte dessa receita é colocar os 250 ml de água numa panela, junto também com a nossa manteiga, que são exatos 110 gramas. E na manteiga, se você quiser usar a com sal ou sem sal, não tem problema. Só que se você colocar com sal, você não vai colocar a pitada de açúcar e sal junto, né? Vai colocar só a pitada de açúcar, não vai colocar sal. E agora a gente deixa essa misturinha ferver. Quando der essas bolinhas aí de fervido, a gente acrescenta o nosso trigo, que são exatos 140 gramas de trigo. Sem esquecer que a gente tem que deixar mexer, tem que começar a mexer rapidamente, porque senão ela vai virar aquelas bolinhas de trigo e não vai dissolver. A gente quer ela bem uniforme. Depois que você deixou essa massa esfriar bastante, ela tem que ficar bem friazinha, agora a gente começa adicionando os ovos. Lembrando, gente, que é um ovo por vez. E que agora, mexendo, vocês vão achar que tá dando tudo errado. Mas não, tá dando tudo super certo. Ela vai ficar meio melequenta, meio esquisita, meio não parecendo massa, né? Enfim, mas ela, eu garanto pra vocês que ela vai ficar uma delícia. Lembrando que tem sempre que mexer com as mãos, sem utensílio doméstico, porque se você usa um utensílio, ela pode passar do ponto e não vai ficar boa. Ela tem que ficar mole, mas não tem que ficar tão mole assim, entendeu? Então, meus amores, no total eu usei 5 ovos. Nessa receita você poderá utilizar até 6 ovos, dependendo de quão sequinha ficou sua massa. No final, a massa tem que ficar nessa consistência, que ela fica meio pastosa, né? Mas não tá tão firme, tá mais pro lado, né, pastoso. Então, amores, agora é só colocar no saco de confeiteiro com um bico redondo e fazer esses formatinhos na forma já untada com a nossa manteiga e o papel manteiga. E aí, fazendo esse desenho no bico de confeiteiro, mais ou menos uns de 10 a 15 centímetros. E tentar não fazer igual eu fiz, porque basicamente o meu ficou meio torto. Então tentem fazer ele mais retinho possível para ele ficar bem uniforme.
Então, queridos, depois de fazer já o formatinho das eclairs na forma, você vai pegar um ovo batido, um ovo inteiro, e vai pincelar sobre todas elas, bem bonitinha. Cuidado para não colocar muito, para não deixar escorrer. Tenta passar só ali em cima mesmo, só para deixar dourada no forno. Depois de pinceladas, elas já estão prontas para ir para o forno. Deixe o seu forno pré-aquecido. Eu deixei pré-aquecido a 180 graus mesmo e levei elas para assar por 130 graus também. Por mais ou menos de 1 hora a 1h30. Elas têm que ficar bem douradinhas e tem que ficar sequinhas por dentro. Ora boa, minha gente, vamos aprender como é que faz esse recheio maravilhoso de chocolate? Então, para isso você precisa de 100 gramas de chocolate derretido em banho-maria. Você derrete ele bonitinho, deixa ele preparado pra gente poder usar ele depois. A gente não vai usar o chocolate agora, a gente só precisava derretê-lo agora e deixar ele num cantinho, reserva ele ali pra gente usar daqui a pouquinho. Enquanto o nosso chocolate está derretido no cantinho reservado, nós vamos colocar os nossos 350 ml de leite para ferver. Ele tem que levantar a fervura, viu, gente? Eu deixei em fogo baixo, porque enquanto isso nós vamos estar fazendo outra parte da receita. Nesse momento, coloque nossos 75 gramas de açúcar com as nossas 3 gemas e mexa bastante até ela ficar bem branquinha. Depois que ela ficar bem homogênea, a gente vai acrescentar a nossa maisena. Esses processos, queridos, são muito importantes porque tem que ser feitos corretamente, senão esse recheio ele não fica com a consistência correta que tem que ficar, sabe? Aí agora a gente mexe para poder colocar a nossa maisena. Quando a nossa mistura de ovo e açúcar chegar nessa consistência bem homogênea, a gente acrescenta os nossos 30 gramas de maisena. Mexe bastante até ela ficar bem homogênea também. É muito importante, gente, repetindo, tem que fazer tudo bem certinho para dar certo, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos, para que seus amigos e vocês também virem as nossas novas receitas. Ative o sininho que cada vez que a gente postar um vídeo novo você vai receber a notificação e vai vir ver a gente. Vamos estar preparando quadros interessantes ao longo desses dias, tá, gente? Não percam! Então, amigos, lembram do leite que ficou fervendo? Ele já atingiu a fervura e nesse momento a gente começa a colocar de pouquinho em pouquinho o leite na nossa mistura. E tem que mexer bem devagarzinho porque o leite está quente, então se espirrar vai queimar, tomem cuidado. Então a gente mexe, mistura bastante toda essa mistura para ela ficar bem homogeneazinha. Depois que a gente misturar ela toda, a gente volta com ela pra... Eu, no caso, utilizei a mesma vasilhinha do leite, que eu fervi o leite, a gente colocar ela dentro da vasilha para poder ferver a mistura inteira. E aí, pra gente conseguir chegar naquela consistência bacana do recheio, para depois conseguir colocar o chocolate nela. Então, galera, depois daquela parte que eu mostrei pra vocês que ela fica bem líquida, a gente traz aquela misturinha ali pro fogo. Eu trouxe a mesma vasilha do leite mesmo, pra deixar ela engrossar.
Aí ela tem que engrossar bastante pra gente poder colocar o nosso chocolate aqui dentro, que vai ser o nosso recheio, né, de chocolate para nossas eclairs. E aí depois que você trouxer pro fogo, é em fogo baixo, porque senão ele queima e não fica na consistência que a gente precisa. Que não pode ficar muito mole, né, gente? Então, gente, esse aqui é o resultado. Fica um creme bem consistente, bem bonito. E agora nós vamos colocar o chocolate aqui dentro. Aquele que a gente derreteu. Pode colocar ele todo, tá? Porque é uma quantidade que fica boa. Como o chocolate, como eu já tinha falado antes, que o chocolate ele é meio amargo, então ele não vai ficar aquela coisa doce demais. Por mais que leve açúcar nessa receita. Então, galera, finalmente ficou pronto, mais ou menos 1h30 depois, mais ou menos, depende muito do forno. Eu deixei em 180 graus, falei bem devagarzinho. O resultado dela é esse aqui, tá vendo? Ela fica bem douradinha, bem moreninha, bem oca, não sei se dá pra ouvir, mas ela fica bem oca, né? Bem oca por dentro. Agora é a parte que a gente pega e recheia. Pra rechear, o recheio dela ficou pronto, ficou lindão, ó, bem. Chocolate tudo, doido querendo provar isso aqui. Sério. E pra gente poder rechear, o que eu faço? Pega o bico do saco que você vai encher pra rechear e faz um buraquinho na sua eclair, bem de leve, pra poder ele não quebrar. Usa o dedo assim só pra poder fazer realmente o buraquinho. Feito o buraquinho, faça em todas. E outra, uma dica interessante, que pelo menos pra mim funciona bastante, na hora que eu tiro as eclairs do forno, eu levo direto pra frente do ventilador. Por quê? Eu já fiz o teste de tentar tirar elas só do forno e colocar do lado de fora, ela murcha. Então, não é uma coisa legal. A gente quer que elas fiquem pouquinhas, bem bonitinhas por dentro e por fora. Então, pra mim, ir pra frente do ventilador correndo, porque tá quente, né? É uma ótima opção. E terminando de furar elas aqui, o que você faz? Passar em cima delas ganache, né? Pra quem não sabe, eu já dei a receita de ganache de chocolate aqui que eu faço e uso pra tudo. Tem a receita delas, vou colocar por aqui em cima, vou colocar por aí. Vocês vão lá e peguem a receita pra poder fazer em casa também. Agora, gente, vamos colocar o nosso recheio dentro dessas bombas de chocolate. Não vou colocar no explodir de novo, tá tranquilo. A explosão foi só uma vez, eu vou fazer explodir ainda no final do vídeo. Só porque eu achei muito interessante. Mas é isso, gente. Esse é uma receita simples, é uma receita bem fácil de fazer. Não deixem de seguir bem as etapas da receita, porque a massa tem que ficar bem sequinha, os ovos tem que colocar devagarzinho, senão a massa não vai dar certo. Então tem que seguir direitinho para realmente dar certo. Na hora de rechear, é só você ir colocando, até você ver que a bomba literalmente explodiu. Né? Tá saindo chocolate por fora, por dentro, tudo que é lado. Aí, vamos encher todas assim.